Como vai, mentirosos? Já que estão aqui, por que não deixam um like e se inscrevem no canal? O canal Pinóquio está com a meta de pegar 10 mil inscritos até o final do ano. Então vai lá, pois irei saber se mentiu ou não. Bob Esponja é um baita desenho animado. Com seus milhares de episódios, ele aborda muitos assuntos diferentes durante os anos. E com essa gama de episódio, não é tão difícil de achar ou de lembrar de algum episódio que passou um pouco do ponto em alguns aspectos. Já fizemos um vídeo sobre um episódio bizarro de Bob Esponja aqui no canal. Se você ainda não viu, dá uma olhada para pegar o começo da série, de desvendar ou então lembrar de episódios bizarros que você viu quando era pequeno. Nesse desenho que era para ser supostamente infantil, né? Já devem estar cansados de saberem que Bob Esponja é um desenho que tem um teor de comédia conceitual e até visual, que às vezes transborda um pouquinho, seja em algumas atitudes meio nada a ver por parte dos personagens, ou pelos zooms bizarros que às vezes pipocam na tela do nada em alguns episódios. Explora assuntos bizarros com um clima tenso e estranho. Hoje vamos falar sobre um episódio bem antigo, lá da segunda temporada, sobre uma personagem que às vezes é explorada e às vezes é meio esquecida, a Sandy Bochechas. O episódio teve algumas cenas deletadas e foi censurado em algumas partes, inclusive na Indonésia. Ele foi todo picotado e ainda com aviso de violência no começo. Antes da gente começar, vamos falar do dia em que a Sandy hiberna. E existem 2 episódios onde é abordado esse mesmo assunto. Um onde ela se prepara para a hibernação e o outro onde ela realmente hiberna. O nome do episódio é Uma Semana Antes da Hibernação. Meio que autoexplicativo, né? Que inclusive tem uma participação especial da banda Pantera. E o episódio começa na cúpula da Sandy, com ela varrendo. Sei lá o nome disso. Algumas folhas secas com aquela ferramenta de varrer folhas secas. Ela tá lá varrendo para um montinho de folhas que quando a câmera se afasta, revela o formato do estado do Texas e ainda com o nome em cima. Pra quem não sabe, a Sandy é uma esquila cientista que originalmente veio do Texas, onde é o estado natal dela. Ela saiu de lá para morar justamente na fenda do biquíni. Quando ela vai de encontro com o Bob Esponja, ela tropeça em algumas folhas e dá logo uma bronca no Bob Esponja, falando para ele se apressar em varrer as folhas, que ainda tinha muito espalhadas pela grama. Então o Bob pergunta para ela o porquê dela estar tão apressada em fazer as coisas. Ela diz ainda toda apressada e fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Na semana que vem, ela vai hibernar, basicamente dormir o inverno todo. Então eles ficam juntos, apressados para fazerem tudo o que puderem antes da tal hibernação da Sandy. Com toda essa correria, ambos montam várias atividades e brincadeiras, tudo para aproveitar o máximo possível do tempo antes dela ir dormir por um longo período. Só que ao longo do episódio, ela vai propondo algumas atividades um pouco suspeitas, bem malucas mesmo, algo doido, incluindo brincar de derrubar o outro de um prédio, encontrar uma palha no agulheiro, várias coisas bizarras. O Bob Esponja fica obviamente muito assustado com tudo isso e foge, fazendo a Sandy ir atrás dele recrutando toda a fenda do biquíni, fazendo uma operação de busca que acaba com todo mundo se escondendo na maluquice dela, do mesmo jeito que o Bob Esponja fez. O episódio acaba com o Bob Esponja saindo do esconderijo dele pra pegar coragem de falar pra Sandy que ele não quer fazer tudo isso com ela. Só que no meio da decisão dele, meus amigos, ela dorme, simplesmente dorme. O próximo episódio também é da segunda temporada e foi lançado um tempo depois do primeiro e se chama A Sobrevivência dos Idiotas. Ele começa com o Patrick e o Bob Esponja correndo animados para brincarem e se divertirem na casa da Sandy. Só que quando eles se deparam com a cúpula dela, ela tá diferente. Tá revestida com um monte de placas de ferro e tem uma placa de aviso na entrada gritando para não chegarem perto. Mas né, a gente tá falando desses 2 imbecis que obviamente não respeitam a placa e vão entrando sem mais nem menos. Já lá dentro, eles se encontram com uma TV e um vídeo passando. É um vídeo da Sandy comendo nós pra caramba, explicando que tudo aquilo é justamente porque ela está em um estado natural que os mamíferos entram, chamado de hibernação, e que nem ela e nem o animal gosta de ser acordado durante esse estado de sono profundo, que dura basicamente todo o inverno. Inclusive, como ela já sabia dos amigos que tem, diz especificadamente para o Bob Esponja vazar dali. O Bob até que entende a mensagem, mas né, com o Patrick do lado é melhor andar sozinho. O Patrick caga pra mensagem, bota os capacetes de água nele e no Bob Esponja e simplesmente entra. Foda-se a placa, foda-se tudo. Como já dizia um velho ditado, me diga quem tu andas que eu direi quem tu és. Eu não sei porque isso tá no roteiro. O roteirista é um cara doido mesmo. É maluco. Te amo, Gabi. Tu é foda, mano. Quando eles entram, ignorando a mensagem da esquila, se surpreendem mais uma vez, encontrando um cenário muito bonito. Toda a cúpula dela, porém no inverno, nevando muito gelado. Não satisfeito de convencer o amigo com seu menos 5 de QI, o Patrick manda é uma terra encantada, ampla e plena de prazeres brancos e reluzentes. Vamos encher nossos sentidos com travesseiros macios e camadas de alegria e conforto, como você nunca sentiu antes. Tudo bem poético e complexo, chegando
chegando a ser até impressionante isso ter vindo do Patrick, mas ele acaba revelando que ele deu tudo isso em uma embalagem de bala. Quando você se surpreende com alguma migalha de inteligência, ele te surpreende de volta. É impressionante. Os dois ficam muito animados com toda aquela neve e todo aquele cenário que eles nunca viram antes, e concluem que podem tirar o capacete, já que estava nevando e a neve é água. Gênios. Então, tirou o capacete e começam a brincar na neve. Até aí, tudo normal. Enquanto eles brincam, eles ouvem diretamente da árvore um ronco, obviamente vindo da Sandy. E ao invés de deixarem a coitada dormindo lá, sobem na casa da árvore para ver o que é, encontrando um esquilo gordão, gigantesco, dormindo, roncando e babando na cama. E ainda mandam um. E enquanto ela dorme, ela sonha alto, falando o nome de duas pessoas que estavam no sonho dela, um tal de Dan Sujão e o Larry Alfinete. O Bob Esponja diz que ela deve estar sonhando os bandidos do Texas. Os dois então começam a achar engraçado ela falando enquanto dorme e começam a zoar com ela. O Bob diz ser o tal Dan Sujão e que está fugindo dela no sonho. Eles dão risada e o Bob Esponja diz que já tava bom, que eles podem parar de incomodar a Sandy, que eles deveriam ir embora. O Patrick mais uma vez provando que o vilão ali na verdade era ele. Diz que aquilo não é incomodar. Incomodar na verdade é isso que ele faz. Meu amigo, pausa aqui. Que personagem maldito. Ele é um personagem bem carismático, mas chega a incomodar muito em certos episódios, que ao ponto de você pegar raiva. Com tudo isso, eles começam a fazer barulho pra caramba e acabam acordando a Sandy, que aparece com um monstro rugindo imenso e com muita raiva. Ela pega os dois pelas calças e grita que vai esfolar o Dan Sujão e o Larry Alfinete, mas no meio da frase, ela capota de sono de novo e volta à hibernação. Depois de arrumarem um jeito dela não ouvir mais nada, com um algodão que junta do umbigo do Patrick, não me pergunta nada, é isso, ele junta do umbigo dele. Eles correm pra fora brincar de novo. No meio da brincadeira, eles brigam pra ver quem vai ser o verdadeiro Dan Sujão. Enquanto eles brigam, eles fazem essas caras. E uma curiosidade legal é que essas carinhas ficaram muito famosas lá nos Estados Unidos, com a galera fazendo meme dessas caras absurdas do Patrick. Teve gente fazendo até tatuagem de tão engraçado que achou. Enfim, enquanto eles brigam pra ver quem vai ser o Dan Sujão, que é só um bandido do sonho da Sandy, eles acabam fazendo muita bagunça, batendo um no outro e derrubam o protetor de orelha feito com algodão do Patrick, fazendo a esquila acordar de novo. E cara, provavelmente essa cena que foi censurada em alguns lugares, porque enquanto ainda eles estão lá, a Sandy vai atrás do Patrick e simplesmente arranca o topo da cabeça dele só puxando. Por mais que seja só uma estrela do mar, que ele se regenera e tudo mais, ainda assim, dá pra entender o porquê foi censurada essa cena. Mas convenhamos, nada como a unha saindo do dedo do pé do Lula Molusco. Enfim, a Sandy desce o cacete nos dois, enquanto ela tá naquele modo sonâmbulo dela, enxergando o Dan Sujão e o Larry Alfinete nos garotos. Ela arremessa eles, ruge igual um monstro e acaba matando os personagens do sonho, com direito até uma lápide. Depois disso, os dois agora realmente entendem que estar ali não vale a pena. Eles correm igual doido pra fora da cúpula, mas a neve que cobre até o joelho dos dois tá muito forte. Tão forte que congelou a maçaneta da porta, e os dois, sem conseguir sair, percebem que vão ter que ficar ali, presos até a primavera chegar, durante o inverno todo congelando. Mas pra quem viu esse episódio, é realmente agonizante essa cena, ao mesmo tempo que é satisfatório, porque eles mereciam. É muito bizarro, tipo, chega a dar medo mesmo. Depois de um tempo parados ali, literalmente congelando e trincando de frio, eles pensam como é que a Sandy suporta todo esse frio, todo ano, durante um período grande de tempo, e com o seu alto nível de inteligência, vamos acreditar nisso, eles concluem que deve ser o pelo do corpo dela, que a protege do frio. Então, eles vão até a casa da árvore, novamente, para conseguir, alguns pelos. Sim, com muito esforço, eles percebem que arrancar pelo por pelo dela iria demorar muito. Então Patrick saca um rolo de fitas e simplesmente arranca um talo gigante de pelo dela. Não é só um, mas eles passam um bom tempo arrancando um monte de pelo dela para usar em si mesmo para se esquentarem. Eles saem da casa da árvore cheio de pelos, se sentindo muito bem por causa do quentinho deles. E o Bob Esponja ainda lança uma sobrancelha e um cavanhaque gigantes. Eles gritam com as mãos para cima que agora sim, agora estão prontos para o inverno mais frio e mais congelante que existe. E enquanto comemoram, o inverno acaba, quase num piscar de olhos, e a neve acaba. A neve do cão derrete e as flores crescem instantaneamente. Nisso a Sandy também acorda, animada com a primavera. Ambos com medo correm para sair da cúpula, já que ver eles ali, agora consciente, ia deixar ela obviamente puta. E dito e feito, ela sai e vê eles com todos os pelos do corpo dela e fica muito, mas muito brava. O episódio acaba com o Bob Esponja e o Patrick literalmente
adolescentes enrolados na Sandy, tomando uma limonada para comemorar a primavera. Os episódios têm algumas referências a alguns filmes de terror clássicos, como O Iluminado. Inclusive, algumas cenas foram excluídas do material original, incluindo uma onde estava no storyboard dela, uma cena onde a cama da Sandy estava no teto, cheia de baba e uns bagulhos nojentos. Provavelmente mais alguma referência a um filme de terror conhecido. Além das cenas censuradas e deletadas, como eu disse, em alguns países esse episódio passou como um aviso de violência no começo dele. Bom, o que mais fica explícito nesse episódio é justamente o que a gente consegue ver depois de adulto. No meio do vídeo eu falei sobre o Patrick ser um vilão e tudo mais, mas isso não é verdade. Patrick e Bob Esponja são duas crianças que não sabem muito o peso dos seus atos. A Sandy sempre foi forte e racional. Aqui ela tá sonâmbula, de um jeito muito vulnerável. E cara, eles arrancam o pelo dela, tá ligado? Lembra o que eu falei naquele momento, onde está tudo congelado e eles estão tentando escapar com medo da Sandy acordar e tudo mais? Mesmo você tendo raiva dele, por mais que eles sofram depois e acabe criando essa sensação de terror claustrofóbico, onde eles não podem sair dali e tem um monstro que pode acordar a qualquer momento. Como crianças, a gente fica com medo e com um sentimento estranho de desconforto, com os dois fazendo coisas que claramente vão dar ruim pra eles. Mas como adultos, a gente sabe que são crianças e que aquela situação pode ser até um pouco cruel, devido à inocência perigosa deles. Enfim, esse foi A Sobrevivência dos Idiotas. Agora o nome faz um pouco mais de sentido, né? Bom, você se lembra desse episódio? Você sentiu algo incomum vindo dele? Deixe aí no comentário, vou adorar ler sobre isso inclusive. Se tiver algum outro episódio de Bob Esponja que você se lembra e de ser muito bizarro, aquele do gorila real, ou a própria Ana do Pé do Lula Molusco que citamos, aquela cena famosa por deixar todo mundo horrorizado, coloca aí também, eu faço um vídeo sobre. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e fiquem com a sede sonâmbula.